A paz do Senhor esteja com todos. Quem aqui está feliz com Jesus? Uma vez Jesus falou assim, e esta palavra foi dita no dia da sua ascensão. E se você quiser até conferir comigo, eu vou pedir para você fazer isso. Lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Eu quero que você imagine a cena. Jesus está ascendendo ao céu. Quer dizer que os seus pés já não estão mais firmados no chão. Ele está subindo. E aí ele começa a dizer assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus falou isso. Então, no dia da sua ascensão, Jesus deixou uma missão para a humanidade. Por que eu digo para a humanidade? Porque a responsabilidade de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus ao conhecimento de todos, não é apenas daqueles que são considerados discípulos, ou, no nosso caso aqui, obreiros, daqueles que estão envolvidos diretamente na obra de Deus. A responsabilidade é de todos. Então todos os que estavam ouvindo ali, lógico que no meio haviam discípulos, todos os que estavam ouvindo atentaram para aquilo que Jesus estava falando. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é para pregar o evangelho só para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha. Não é para pregar o evangelho só para o irmão, para a irmã, para o amigo, para a amiga. Tem gente que só quer pregar o evangelho se for para uma pessoa que conhece, se for para o conhecido. Se for para o desconhecido, para o estranho, ela não quer pregar o evangelho. Jesus falou para a gente fazer isso sem acepção, sem escolher para quem nós vamos pregar. Nós temos que pregar a toda criatura. E aí ele continuou: quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, haverão aqueles que vão crer e haverão aqueles que não vão crer. Mas quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então as pessoas, elas têm que saber isso. E elas só saberão se houver alguém para dizer isso para elas. Se ninguém disser, as pessoas não vão saber. Sabe qual foi um dos maiores erros que eu cometi durante muitos anos do meu ministério, da minha carreira ministerial? Estou dizendo que acabou não, hein? Devo ter muito tempo pela frente ainda, se Jesus não voltar. Um dos maiores erros que eu cometi na minha carreira ministerial foi acreditar que as pessoas sabiam. E por isso eu não dei tanto valor para aquilo que eu deveria ter ensinado, porque eu achava que as pessoas já sabiam. E depois de 23 anos de carreira ministerial, eu descobri que as pessoas não sabem nada. Elas não sabem nada. E você sabe, pastor? Muito menos eu não sei de nada. Eu me coloco na mesma posição que Paulo se colocou depois que se converteu. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. A gente precisa buscar o aprendizado todos os dias. Todos os dias. E por mais que a gente acredite que já aprendeu alguma coisa, nós temos que ter a ciência de que nós não aprendemos o suficiente. Precisamos aprender ainda mais. Então veja só, Jesus falou assim:
Mas quem não crer será condenado. Então as pessoas precisam saber disso. E elas só vão saber se a gente falar. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado aí, você tem que falar. Você tem que falar. Tem gente que gosta de falar, mas falar da vida dos outros. Desculpa aí a alfinetada, tá? Logo essa hora da manhã, né? Não, mas é ou não é? Vamos falar a verdade. Tem gente que gosta de falar, fala, mas só fala da vida dos outros. Se as pessoas usassem o tempo que elas usam para falar da vida dos outros, para falar de Jesus, puxa vida, com certeza o reino de Deus já estaria lotado de almas, não é? Então a gente tem que falar, a gente tem que espalhar essa palavra que Jesus ordenou no dia da sua ascensão. Observe, não houve outra pregação, de Jesus depois dessa. Essa foi a última pregação de Jesus. E na sua última pregação, Jesus falou: vocês têm que avisar que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que avisar. Dia 11 de dezembro, nós vamos ter o batismo nas águas aqui nesta igreja. O batismo acontece aqui mesmo, aqui atrás nós temos o batistério. E você recebeu de Jesus, não foi do pastor da igreja não foi do presidente do ministério. Quem te deu esta responsabilidade foi Jesus Cristo. Ele falou isso para você, que você tem que avisar estas pessoas que dia 11 de dezembro será a última oportunidade delas. Dia 11 de dezembro será o dia da sua última oportunidade. Aí elas vão perguntar, mas oportunidade de quê? De ser salvo. De ser salva. Porque ninguém sabe a que dia e hora Jesus Cristo voltará. Nós temos visto que ano após ano, as pessoas estão ficando cada vez mais acomodadas com relação à responsabilidade espiritual que elas receberam de Jesus. E sabe qual é a imagem que eu vejo da igreja atual? Um monte de gente de braços cruzados. Você consegue fazer alguma coisa de braços cruzados? Você consegue ajudar alguém de braços cruzados? Sim ou não? Você consegue comer de braços cruzados? Você consegue beber de braços cruzados? Só se você colocar o canudinho, mas para colocar o canudinho você tem que descruzar o braço. É ou não é? Você vai ter que descruzar os braços para colocar o canudinho lá, e você cruza de novo, aí você bebe. Você vai ter que descruzar os braços para fazer alguma coisa. Então nós não podemos ser uma igreja de braços cruzados, porque a igreja de braços cruzados é uma igreja que não se importa. A igreja de braços cruzados é uma igreja que se acomodou. A igreja de braços cruzados é uma igreja que não aceitou a missão que recebeu do seu Senhor. E acredite no que eu vou te dizer, a igreja de braços cruzados vai ficar, não vai subir. Não vai subir. Porque Jesus não vem buscar uma noiva indiferente, Ele vem buscar uma noiva que se importa. Amém? Quando há uma indiferença da noiva para com o noivo, o que o noivo faz? Opa, vamos desmanchar esse noivado aqui, porque melhor parar por aqui do que casar e a gente viver um inferno dentro de casa. Melhor parar por aqui, vamos desmanchar logo, você segue a tua vida e eu sigo a minha. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está separando os bodes das ovelhas. Está compreendendo? Então a gente tem que pregar, amados. A gente tem que pregar. Prega do teu jeito, mas prega. Todo mundo tem um jeito de pregar, tem ou não tem? Sim ou não? Eu já ouvi várias pessoas dizendo, poxa vida, como eu queria
pregar igual o João Ribe. João Ribe já tem um. Já tem um. Não precisa de dois, não. Já tem um. Se tiver dois, ninguém aguenta. Já tem um. Quando você vai repetindo a mesma coisa, aquilo vai se tornando desinteressante. É ou não é? Por que o João Ribe ele tem a aceitação que ele tem? Porque só tem ele que faz a coisa do jeito que ele faz. Eu nunca vi até hoje, em todos esses anos de ministério, um sujeito que consegue ganhar tantas almas para Jesus. Nunca vi. Eu nunca vi pessoalmente. Pode ser que tenha em outros países, mas no Brasil eu nunca vi. Tem grandes pregadores no Brasil? Tem, eu reconheço que tem sim. Tem vários. Vou citar nomes, mas tem vários. Mas que termina toda a mensagem dizendo: quem quer receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, e consegue ter uma adesão considerável após o término do apelo, eu nunca vi até hoje um homem que consegue fazer como ele faz. Nunca vi. Pode ser que surja aí, ou pode ser que já tenha e eu não conheça. Mas eu nunca vi. Então já tem ele. Você precisa carregar a identidade que Deus te dá. Não ficar copiando a identidade dos outros. Amém, igreja? Então Deus vai levantar você. Mas você tem que abrir a boca para falar. E aí no versículo de número 17, quando eles obedecerem o que Jesus está ordenando, no versículo 15 e 16, aí vai acontecer o seguinte, olha, versículo 17: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Aí a pessoa vai ter autoridade contra os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E deixa eu só explicar isso aqui. Quando Jesus fala pegarão nas serpentes, ele está falando de um modo figurado. Não é para a pessoa sair pegando serpente, né? A Vera, como se... Jesus falou, Jesus me autorizou a pegar a serpente, e vai lá pegar a serpente. Tem um pastor na internet aí, não sei se vocês viram, que ele foi chamado de um encantador de serpentes. Aí ele estava lá encantando a serpente deu uma picada nele, e nunca mais ele apareceu na internet. Não sei se morreu, acho que não, né? Mas não quis mais colocar a cara dele na internet, passou vergonha, porque ele era conhecido como pastor encantador de serpente. Mas ele, quando o pastor é para encantar serpente? Até onde eu sei, pastor é para apacentar a ovelha. É ou não é? Não é para encantar serpente. Mas enfim, quando Jesus fala aqui, pegarão nas serpentes, ele não está falando literalmente. É no sentido figurado. Porque a serpente fala de quem? Quem é a serpente? Quem é a serpente que enganou Eva no jardim do Éden? Satanás, é o diabo, o adversário, o inimigo de Deus e dos homens. Então, ele está falando aqui de autoridade contra os demônios. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Jesus quer dar essa autoridade para o povo dele. Quantos querem ter essa autoridade? Levante a mão. Primeiro, de pregar a palavra e fazer Jesus conhecido. Segundo, avisar a humanidade. E quando eu digo humanidade, eu não estou falando um grupo seleto de pessoas que nós decidimos escolher. Avisar a humanidade que a última oportunidade está se aproximando. O dia da última oportunidade está se aproximando. Que dia é esse? O dia do batismo nas águas. 11 de dezembro. Pastor, por que a gente tem que falar que é a última oportunidade? Você sabe que dia Jesus voltará? Sabe? Eu também não sei.
Pode ser que Jesus volte antes do dia 11 de dezembro, mas se você avisar a pessoa e ela falar assim, não, dia 11 de dezembro eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Ainda que Jesus volte antes, o que vale para Jesus é a decisão que já foi tomada. É a decisão que já foi tomada. Ainda que a pessoa não desça as águas do batismo, ela já tinha tomado a decisão de se arrepender dos seus pecados. Não foi isso que aconteceu com o ladrão da cruz? O que estava à direita de Jesus? Ele olhou para Jesus e falou assim, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus virou para ele e falou assim, ainda hoje tu estarás comigo no meu reino. Então a gente tem que avisar. A gente tem que avisar. E a terceira, nós vamos fazer agora. Nós vamos usar a autoridade que Jesus nos deu para profetizar a cura de todos os doentes. Amém? De todos os enfermos, porque aqui diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos orar então? Nós não vamos impor as mãos literalmente, mas você acredita que há poder nas tuas mãos? E por que há poder nas tuas mãos? Porque Jesus te deu este poder. Ele deu. Ele foi lá e deu. Toma, é seu. Eu dou esse poder a você. Interessante que numa outra ocasião Jesus vai falar assim, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu fiz e as farão maiores do que estas. Sabe o que eu acho legal? Que Jesus não tem ciúme, né? Tem gente que tem ciúme daquilo que recebe e não compartilha com ninguém. É verdade ou não é? Fica escondendo. Jesus falou, não tem problema não. Aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu fiz. Jesus curou paralíticos? Fala para a pessoa do lado assim, você crê em Jesus? Então você também pode curar paralíticos. Em nome dele, tá? Em nome dele, não é em seu nome, em nome dele. Por isso que tem que crer nele, tem que crer no seu nome. Jesus curou cegos de nascença. Você também pode curar cegos de nascença se você crer nele. Jesus ressuscitou pessoas que já estavam na sepultura há 4 dias. Foi o caso do Lázaro. Você também pode. Você também pode. Sabe o que é interessante? É que a história de Jesus não é uma utopia. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente fica com aquela sensação de coisa utópica. Isso nunca vai acontecer comigo. Ué, por que nunca vai acontecer com você? Se Jesus está te dizendo, eu te dou poder e autoridade. Amém? Às vezes a pessoa ela recebe o poder e a autoridade, mas falta o principal, falta crer. Tem que crer. Porque aquele que crê, aquele que tem fé, e ainda que a sua fé seja do tamanho de uma semente de mostarda, ele pode dizer a um monte, vai-te daqui para colar e assim será e nada será impossível a este. Então tem que crer. O que falta para a igreja atual é fé. As pessoas vão para a igreja, elas recebem orações, elas oferecem louvores, elas são dizimistas, elas são ofertantes, mas elas perderam a fé no sobrenatural, a fé no indizível, a fé naquilo que vai além dos limites da compreensão e da sabedoria humana. Nós temos que recuperar esta fé. Nós temos que ser uma igreja que vê o sobrenatural acontecendo. Amém? Então você vai fazer o seguinte, fica de pé no teu lugar. Cansou, né? Cansou? Fica de pé agora, já que você descansou, fica de pé. Estenda a sua mão na direção da sua casa, para onde você mora. Estenda a tua mão lá na direção da sua casa. Você vai orar agora. E o que você disser, assim sucederá. O que você disser, assim sucederá. Se Jesus colocou essa autoridade em você e você crê, então aquilo que você disser, assim sucederá. Orem comigo assim, meu Deus e meu Pai,
Eu estou aqui, neste momento, diante da tua presença. E eu creio, meu Deus, que antes mesmo de eu chegar aqui, na sua casa, o Senhor já havia preparado tudo para mim. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas transgressões, pelas minhas iniquidades e por todas as coisas que eu fiz, que eu falei, que eu pensei, que eu senti, que não eram do seu agrado. Eu reconheço, meu Deus, que por causa destas coisas, o Senhor fica impedido de se manifestar na minha vida. Mas é por isso que nesta hora eu abro mão de todo o meu orgulho, de toda a minha soberba, de toda a minha arrogância, de toda a minha indiferença. Eu abro mão da minha ansiedade, do ódio, da mágoa, do rancor e de qualquer tipo de sentimento que afaste a sua presença e o seu poder da minha vida. Diga: meu Deus, eu coloco a minha vida neste momento nas tuas mãos, e eu te peço, coloca nas minhas mãos o teu poder, porque para onde as minhas mãos estiverem estendidas agora, eu creio que este poder vai sair das minhas mãos e vai se manifestar no lugar para onde eu estou apontando. Eu creio, meu Deus, que cura, restauração, transformação e libertação acontecerá agora. E aquilo que o Senhor fizer não será apagado, porque a tua palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores. Em nome de Jesus, assim seja feito. Agora eu quero que você faça o papel do intercessor, daquela pessoa que fala diante de Deus em prol de outrem. O intercessor, ele é como um advogado, é aquele que chega na presença do juiz para falar em tua defesa. Então você vai falar em defesa daquela pessoa agora, aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está deprimida, aquela pessoa que está desanimada, aquela pessoa que está numa cama de tristeza, não consegue se levantar. Você vai interceder por aquela pessoa agora, e o que você disser agora, assim sucederá. Se aquela pessoa estiver doente, e se ela tiver recebido um diagnóstico médico dizendo que a sua doença não tem cura, você, como intercessor, você vai declarar a cura daquela pessoa agora, não porque você é médico, mas porque o médico dos médicos te delegou o poder. O médico dos médicos te deu autoridade, e esta autoridade que ele te deu, você vai usar, e quando você usar esta autoridade, aquilo que aquela pessoa precisa, vai acontecer. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, todos nós estamos aqui neste momento, diante da tua presença. Eu creio, meu Deus, eu creio que o Senhor nos chamou para fazermos a diferença neste mundo. Está escrito: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E essa diferença, ela tem que ser vista agora, neste momento, que nós estamos em ação, que nós estamos orando, que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. O Senhor disse claramente na sua palavra: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então nós expulsamos agora todo demônio.
Nós expulsamos agora todo espírito das trevas, expulsamos agora todo causador de tristeza, de depressão, expulsamos todo causador de contenda e de discórdias, expulsamos agora todo causador de desânimo, expulsamos agora todo causador de doenças, de enfermidades, que para a medicina secular não há cura. Nós ordenamos agora que todas as enfermidades espirituais e todos os demônios que agem na cabeça, nos olhos, nos ouvidos, na boca, que agem nas mãos, nos braços, que agem no tórax, nas costas, que agem nos órgãos internos e externos, nós ordenamos em nome de Jesus que toda doença causada pelo espírito de enfermidade saia, desapareça, no nome poderoso de Jesus, desapareça e não volte nunca mais. E nós ordenamos também as doenças que foram provocadas por um vírus, por um micróbio, por uma bactéria, doenças que talvez medicamentos possam aliviar os seus sintomas, mas não tratam e não curam completamente. Meu Deus, nós acreditamos nos médicos que o Senhor colocou na terra, e acreditamos também nos remédios que o Senhor permitiu ao homem criar para ajudar aqueles que precisam e estão enfermos. Mas nós cremos muito mais no médico dos médicos, que é Jesus. E nós cremos no remédio único que só Ele dá. A Tua palavra diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, no nome de Jesus, eu declaro que esta pessoa seja sarada agora. Que todas as enfermidades desapareçam, desapareça o câncer, desapareça o tumor, desapareça a hipertensão, desapareça o diabetes, desapareça o excesso de colesterol no sangue, desapareça agora todas as doenças, e até aquelas que são consideradas hereditárias, porque o avô tinha, depois passou para o pai, e agora está no filho, e depois passou para o neto. Eu ordeno agora que todas as doenças hereditárias saiam. Que haja cura, meu Deus, que haja cura, que haja milagre, que haja manifestação do Teu sobrenatural agora. E nós te pedimos só mais uma coisa, meu Deus. Além de saúde, eu quero que o Senhor dê alegria para esta pessoa. Que a alegria do Senhor esteja presente na vida dela todos os dias. Que a alegria e também a paz do Senhor estejam presentes na casa dela todos os dias. Fuja da casa desta pessoa toda tristeza. Fuja da casa desta pessoa todo conflito, todo desentendimento, todo alvoroço e toda confusão. E que habite na casa desta pessoa a Tua paz, a Tua alegria e o Teu amor. Faça isso, Senhor. Faça isso, Senhor. O Senhor disse na Sua palavra, e nós cremos nesta palavra que foi dita: se o meu povo ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos e guardar os estatutos que hoje vos ordeno, então nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, nenhuma delas porei sobre ti. Porque eu sou Yahvé Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Seja sarado, seja sarada. E se você crê que já está sarado, sarada, curado, curada, levante as duas mãos para o céu agora e comece a dar para Jesus aquilo que só Ele é digno de receber. Dê para Jesus
a melhor, a mais verdadeira, a mais sincera salva de palmas e diga obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, eu te agradeço, meu Deus, obrigado, 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 obrigado. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Jesus falou que o reino de Deus é tomado à força, mas não a força do braço. Não é na força do braço que nós tomamos o reino, é na força da oração. Amém? E só aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Por que Jesus falou isso? Porque muitas vezes a gente tem que fazer um esforço para orar, a gente não quer. A gente não quer. Eu vou falar para você, a minha vontade era entrar aqui e já falar, abre a palavra de Deus, aí a gente vai pregar. Às vezes a gente não quer. Às vezes a nossa carne não quer. É verdade ou não é? Mas aí quando nós nos esforçamos, aí nós tomamos o reino. Amém? Tomamos daquilo que há no reino para nós. Então, tudo aquilo que estava no reino, preparado para você, já foi tomado nesta manhã através da tua oração. Fecha a tua mão assim, ó, e fala, eu tomei posse de tudo aquilo que eu recebi do reino. Amém? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu vou pedir para você, agora sim, pegar a palavra de Deus, e você vai abri-la na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Eu acho que alguém precisa subir numa cadeira ali e colocar aquele ventilador para cima, que ele está ventilando só o chão. Aquele ali, ó. Eu observo tudo, por isso que eu sou pastor da igreja, né? A obreira ali está feliz, porque está direto nela. Ela fica ali. É facinho, é só regular aí, colocar um pouquinho para cima, porque aí, né, não fica só no chão. Porque afinal de contas não precisa ventilar o chão, né? O chão não está com calor, quem está com calor é a pessoa. Tudo bom, Toninho? Essa máscara é do Palmeiras, é? Se for, tira. Quem achou 1 aos Coríntios capítulo 9? Você aguenta ficar de pé só mais um pouquinho? Aguenta? Então vamos lá. Versículo de número 24 está escrito assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Amém? Palavras de Paulo. Eu vou reler versículo 24. E aí você vai repetir em seguida. Vamos lá? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém, igreja? Você acredita na palavra de Deus? Então você que acredita, coloque aí a escritura sobre o teu assento e vamos erguer as mãos e dar para o Senhor Jesus e para a palavra dele a melhor, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas que nós podemos dar. Faça isso e junto com as suas mãos, abra a sua boca para glorificar a Deus. Diga glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora.
Que o teu Espírito Santo se manifeste neste lugar e use a vida do pregador, use a boca do mensageiro. Que não seja aqui homem nem carne falando, mas somente o teu Espírito Santo a falar a partir de agora. Quebra toda barreira, lança por terra todo obstáculo, retira do caminho todo impedimento e tudo que se levanta contra a pregação da tua palavra, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual vai ser mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar. O apóstolo Paulo era judeu. E você sabe que os judeus, eles nunca tiveram o hábito de praticar esportes. Na verdade, eles se dedicavam muito mais ao estudo da palavra de Deus. Não só ao estudo da palavra, mas principalmente à vida de oração. Eles tinham uma rotina de oração muito regular. Dificilmente você via um judeu deixar de orar um dia da semana, por exemplo. Então eles estavam com as suas vidas muito mais voltadas para o estudo da palavra e para a oração com Deus. Quando Paulo saiu de Israel, ele foi pregar o evangelho em outros países. E como ele falava grego, ele era um autodidata. Para quem não sabe, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. E quando se dizia que alguém foi instruído aos pés de Gamaliel, era como se dizer nos dias de hoje: esse aí se formou em Harvard, não é? Gamaliel era um perito. Quando se diz perito, uma pessoa que entendia tudo das Escrituras. Então, como ele tinha facilidade de se comunicar em várias línguas, inclusive na grega, ele foi pregar o evangelho aos gregos. Ele foi lá na Grécia. E aí ele chega nesta cidade chamada Corinto. E ele vai começar a falar de Jesus para os cidadãos da cidade de Corinto. Para quem não sabe, Corinto era uma cidade que ficava localizada na região Peloponésia da Grécia. E era uma cidade onde podemos dizer que 95% dos seus moradores eram gregos. Óbvio, porque era uma cidade grega. Segundo o mapa geográfico da Bíblia, Corinto ficava a cerca de 48 quilômetros da capital Atenas. E ali haviam muitas pessoas consideradas nobres, pessoas que tinham um certo nível de cultura, inclusive. E quando a pessoa tem um certo nível de cultura, é muito difícil você convencer esta pessoa usando simples argumentos, não é? Porque o nível elevado de cultura que a pessoa possui vai dar para ela a possibilidade de responder com vários tipos de argumentos. Então Paulo sabia que seria uma difícil missão convencer os gregos que eles tinham que entregar a vida para Jesus. Talvez esta foi a missão mais difícil que Paulo teve durante todo o seu ministério: pregar para os gregos. Porque os gregos, de um modo geral, eles são muito estudiosos. Eles se importam muito com a questão da cultura, do aprendizado. Então, quando Paulo começou a pregar para os gregos, ele deixou claro que se eles quisessem ser salvos, eles teriam que deixar de adorar a Zeus e a Apolo, que eram os principais deuses da Grécia, e eles tinham que começar a adorar a Jesus Cristo. E foi naquele tempo
que em Corinto se estabeleceu a primeira igreja cristã inaugurada pelo apóstolo Paulo. E os gregos começaram a frequentar aquela igreja e muitos deles se converteram ali. E passaram a deixar de servir e adorar a Zeus e Apolo e começaram a adorar e a servir a Jesus Cristo Salvador. E é interessante que quando a gente lê a forma como Paulo se pronuncia, não é? Como ele se refere aos gregos, como ele se dirige aos gregos, é uma forma muito peculiar. Eu quero que você leia de novo comigo aqui o capítulo 9, versículo 24. Eu quero que você perceba a linguagem que o apóstolo Paulo está usando para conseguir se fazer entendido aquelas pessoas que têm uma cultura completamente diferente da dele. Quando Paulo chega lá em Corinto, ele fica muito impressionado, porque ele vê que os gregos, eles eram apaixonados por esportes. E um dos esportes que eles mais praticavam, que inclusive arrastavam multidões, eram as corridas. Na verdade, as corridas começaram lá na Grécia. Então, quando Paulo escreveu esta carta para a igreja de Corinto, ele procurou usar uma linguagem que falasse diretamente com as pessoas da Grécia, que fosse de fácil compreensão. Por isso ele disse assim, versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Quando eles leram isso, eles falaram o quê? É verdade. Percebeu que Paulo já conseguiu chamar a atenção? Sim ou não? Já conseguiu prender a atenção deles. É verdade. O esporte mais praticado aqui na Grécia é a corrida. Os estádios ficam lotados. O Coliseu, então, não cabe de gente. Eles ficaram pasmos quando eles começaram a ouvir aquela carta escrita pelo apóstolo Paulo, e eles ficaram felizes pelo fato de o apóstolo Paulo estar falando numa linguagem que eles compreendiam muito bem. Então Paulo está dizendo aqui que as pessoas que praticam esportes querem chegar na frente para ganhar a corrida, mas na verdade todos sabem que só um vai ganhar a corrida. Só um. Jesus falou uma vez assim: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Numa outra passagem, Jesus falou assim: e há derradeiros que serão primeiros, e primeiros que serão derradeiros. Veja que Jesus está falando uma linguagem compreensível a todos os gregos. E se a gente considerar que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, significa que há uma seleção. Há uma seleção. Olha aqui, muitos foram chamados, mas Jesus está falando, poucos serão escolhidos. Não é assim? Quantas pessoas se inscreveram no concurso da Polícia Militar na época que você se inscreveu? 60 mil. E quantos foram selecionados? 2.000. 60 mil pessoas se inscreveram para o concurso da Polícia Militar. De que ano foi? 2011? Poxa, faz tempo, né? E só agora que o pessoal foi chamado, né? Em 2011, 60 mil pessoas se inscreveram para o concurso da Polícia Militar. Todos queriam ser policiais militares. Todos queriam. Todos os que inscreveram. Sim ou não? Todos queriam. Mas só 2.000 foram selecionados. É uma margem muito pequena, concorda comigo? Sim ou não? Muita gente para pouca vaga. Quer dizer que é uma seleção. E o reino de Deus é assim também.
Vamos imaginar que 60.000 foram chamados, mas apenas 2.000 serão escolhidos. Será que nós vamos ser selecionados? Ou nós vamos ficar de fora? Qual é a linguagem que se usa quando a pessoa não é selecionada? Sobrou? Como é que é? Isso é no exército, né? No exército. Dispensa, né? Excesso de contingente. Será que nós vamos ser o excesso de contingente? Ou nós vamos ser selecionados? Veja que no reino de Deus as coisas acontecem assim. Então, para simplificar, é como se Jesus estivesse falando lá para os gregos o seguinte: o reino de Deus é uma carreira. É uma corrida. Todos correm, mas só um leva o prêmio. E este um, no caso, é o vencedor. Lá em Apocalipse, Jesus disse: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer que para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que vencer esta corrida. Todos nós somos atletas que estamos correndo aqui neste mundo e temos uma linha de chegada. E a nossa linha de chegada é a Canaã celestial. É aquele lugar cujo Jesus disse já está preparado para você e para mim desde a fundação do mundo. Então, se é uma corrida, se o reino de Deus é uma corrida, isso significa que se a pessoa ficar acomodada, esperando as coisas acontecerem, e não correr esta corrida, ela vai ficar de fora. Porque foi assim que Deus estabeleceu. Mas sempre vão haver aquelas pessoas dando a seguinte desculpa. Por exemplo, um fala assim: eu não preciso orar, porque Deus já sabe o que eu preciso. Você vê, a pessoa diz: eu não preciso orar, porque Deus já sabe o que eu preciso. Então ela não entra na corrida, ela fica de fora. Não, Deus já sabe o que eu preciso, para que eu vou orar? Para que eu vou entrar na corrida da oração? Para quê? Deus já sabe o que eu preciso. Só que isso está errado. Porque a pessoa, para alcançar as coisas, ela tem que se esforçar para conseguir. Jesus falou assim no Sermão da Montanha. Este foi o sermão mais conhecido de Jesus, lá em Mateus capítulo 24. Jesus está alertando as nações futuras acerca das coisas que irão acontecer. Ele está falando que haverão guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Até esse ponto que eu citei, nós já temos visto acontecendo essas coisas no mundo? Sim ou não? Já tem guerra hoje no mundo? Poxa, o que está acontecendo lá no Afeganistão? De novo, né? Depois de 20 anos, os miseráveis talibãs resolveram atacar de novo. E eles estão matando as pessoas que são cristãs, viu? Saiu uma matéria no jornal da Record, própria jornalista dizendo que eles estão perseguindo os cristãos. Inclusive eles estão vasculhando os celulares das pessoas, não é isso, pastor? Estão vasculhando os celulares das pessoas. Se encontrarem algum versículo bíblico ou algum aplicativo voltado para a Bíblia, a pessoa é executada na hora, a sangue frio, sem dó. A perseguição já está acontecendo e não é de hoje. E não é de hoje. A gente sabe que em muitos lugares do mundo missionários são executados por levarem a palavra de Deus. Então Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele está avisando sobre essas coisas. Não é só uma guerra física de uma nação contra a nação, não. Jesus está falando da guerra do pai contra o filho, da guerra da filha contra a mãe, da guerra da igreja contra a igreja, da guerra do pastor contra o pastor, porque hoje em dia é um absurdo. Você entra na internet, ao invés de ter pastor pregando o evangelho, tem pastor falando mal do outro pastor.
Estão perdendo tempo se degladiando, quando na verdade deveriam se unir para evangelizar as almas, para ganhar vidas para Jesus. Aí você diz: pastor, isso é uma vergonha. Sim, é uma vergonha, mas Jesus falou que essas coisas iriam acontecer, e se elas estão acontecendo, então a palavra de Deus é a verdade, você pode acreditar nela, porque tudo que ela disse que iria acontecer, está acontecendo nos nossos dias, diante dos nossos olhos. A palavra de Deus está se cumprindo, o Evangelho está se cumprindo. Só que Jesus falou, lá no versículo 13 do capítulo 24 de Mateus, resumindo, que aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ou seja, aquele que não desistir no meio do caminho, aquele que correr esta corrida até o final. Porque se a pessoa não persistir, se a pessoa não perseverar, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então às vezes a pessoa ela começa uma campanha de oração, né? Aí chega na metade, às vezes nem chega na metade, a pessoa para, ela não termina. Ela não termina. Talvez porque ela pense: não está adiantando nada, ou depois que eu comecei, a situação só piorou ao invés de melhorar. Mas claro que piorou, você está mexendo com as trevas. Você está mexendo com o mundo espiritual. E no mundo espiritual, Satanás não quer a tua vitória, ele quer a tua derrota. É por isso que vão surgir dificuldades no caminho, é por isso que vão surgir os percalços, os reveses. É por isso que vão aparecer as lutas. Mas o fato de as lutas estarem surgindo não significa que você não vai vencer. Significa que você está no caminho certo. Amém? Porque se o diabo está incomodado, é porque você está andando na direção certa. Se você estivesse na direção errada, você acha que o diabo estaria preocupado com você? Então muitos desistem. Faz a campanha de oração, não termina. Ou seja, não termina a corrida. Começa a corrida, mas não vai até o fim. Então Paulo, aliás, está usando uma linguagem de fácil compreensão. Todos os gregos estão entendendo o que ele está dizendo. Quem aqui está entendendo o que Paulo está dizendo? Paulo não está falando com gregos agora, ele está falando com os brasileiros, né? Mas quantos brasileiros aqui estão entendendo o que Paulo está dizendo? Levante a mão. Está claro a palavra do Paulo? Está clara? Sim ou não? Muita gente começa na igreja sendo fiel dizimista, sendo fiel ofertante. E quando surgem as dificuldades, a pessoa logo desiste. Começou a corrida da fidelidade, mas não terminou, não foi até o fim. E muitos vão ficando pelo caminho. Por isso que Jesus falou, e eu repito: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Os que vão ficando pelo caminho fazem parte do grupo dos que foram chamados. Os que vão até o fim, enfrentam todas as dificuldades e barreiras, são aqueles que estão no grupo daqueles que foram escolhidos. Então está claro. Um outro exemplo. Outras pessoas vão dizer assim: dia 11 de dezembro eu vou me batizar. Mas aí quando chegam no meio do caminho, voltam atrás. Não vou batizar mais não. Não vou batizar porque eu me acho indigno. E olha a desculpa que as pessoas mais estão usando para recusar o batismo nas águas: eu sou indigno, eu sou pecador. O outro diz: eu fumo. O outro fala: eu bebo. O outro fala: eu falo mentiras. O outro diz: eu sou um adúltero. É por isso que precisa do batismo. Porque batismo não é para arrependimento de pecados. Se a pessoa não estivesse cometendo pecado nenhum, ela precisaria se arrepender. É por isso que a gente não faz batismo de crianças. Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. A gente não batiza a criança. Por quê? Porque a criança não tem pecado para se arrepender. Mas a pessoa em plena idade adulta, ela está dando essa desculpa. Não,
eu não batizo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro, mas é justamente porque você faz isso que você precisa do arrependimento. E se você não se arrepender disso que está fazendo, não haverá para você salvação. Então entenda que para conseguir as coisas com Deus, toda pessoa tem que se esforçar. Toda pessoa. Quando Moisés morreu, Deus chamou Josué e falou para ele assim: Moisés, meu servo, é morto. Tu, pois, agora levanta-te, toma este povo e passa o Jordão e leva-os à terra que prometi a vossos pais que lhes daria. Josué ficou paralisado. Naquele momento Deus está ordenando a Josué iniciar a corrida, sim ou não? Começa, vamos. Chegou a hora, Josué, vai. Ele ficou paralisado. Paralisado. E por quê? Porque Moisés foi um grande líder. Tudo bem, cometeu alguns erros, como todos cometem. Como Jesus disse, se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra, não é? Cometeu muitos erros, mas foi um grande líder. Foi um grande líder porque ele conseguiu convencer 600 mil homens a seguirem ele para fora da terra do Egito e caminharem por um deserto sem saber para onde iriam. Fala a verdade, o camarada que convence 600 mil homens a irem atrás dele pelo meio de um deserto, sabe liderar, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Opa! Rapaz, eu queria saber o segredo desse cara. Sabia liderar. E não são só os homens, são mulheres e crianças. Mais difícil do que convencer homens é convencer mulheres e crianças. Porque o que as mulheres iam dizer para os maridos? Mas para onde a gente vai? A mulher quer saber. Quer ou não quer? Sim ou não? Tem mulheres que ligam para os maridos durante o dia perguntando: de onde você está? Sabe que o cabra está trabalhando, mas ainda pergunta. É verdade ou não é? Tem mulher que é assim. Como é que chama aquele negócio que a gente, quando a gente passa no mato, fica grudando na roupa? Carrapicho? É. Tem mulher que é igual carrapicho. Graças a Deus que a minha mulher não é assim, porque se fosse eu não aguentaria não. Não é não, graças a Deus. Posso pegar o meu celular aqui, ó, e pegar 30 dias de ligações que eu recebi e quantas ligações eu recebi dela em 30 dias. A mulher não fica no meu pé não, perguntando onde é que eu estou. Ora, ela sabe onde é que eu estou. Então imagina, daqueles 600 mil homens, vamos imaginar que metade deles eram casados. Metade deles tinham filhos, no mínimo 2. Então, para convencer aquela gente toda de sair do Egito e caminhar pelo meio do deserto, sem ter um lugar específico para ir, tinha que ter um bom argumento. E Moisés tinha bons argumentos, porque tudo aquilo que ele falava era uma reprodução daquilo que Deus falava com ele. E aí eles saíram. Caminharam muitos e muitos anos naquele deserto. O total foi de 40 anos de peregrinação. Só que quando Moisés morreu, aí o Josué ficou com aquela difícil missão. E Josué, ele vai ter que ter a mesma capacidade persuasiva que o Moisés tinha para convencer o povo a continuar caminhando, porque eles ainda não chegaram no lugar prometido por Deus. Eles ainda não entraram lá. Até viram, mas não entraram ainda. Eles vão ter que enfrentar muitos desafios antes de entrar na terra prometida. Isso é um assunto para outro dia, para outra mensagem. Mas Josué e o povo que estava com ele vão ter que vencer 37 reis.
antes de tomar posse da terra prometida. Ou seja, vão ter que lutar muito, vão ter que se esforçar muito. E qual foi a palavra principal que Deus disse a Josué, que não fez ele desistir? Esforça-te, tem de bom ânimo, e eu, Senhor teu Deus, te ajudo. Então a pessoa, para conseguir as coisas com Deus, ela tem que se esforçar. Não adianta ela ficar esperando as coisas acontecerem, porque não é assim que funciona o reino de Deus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. Então, voltando aqui para o capítulo 9, versículo 24, Paulo está dizendo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Olha só, correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Interessante isso. Paulo está dizendo que para o atleta, ele alcançar o prêmio, ele tem que se abster de algumas coisas que podem prejudicar o seu desempenho na prova. Por exemplo, quem tem mais fôlego e resistência para correr uma maratona? Um atleta fumante ou um atleta não fumante? O não fumante. Porque o fumante, ele já está com seus pulmões desgastados, obstruídos. Não sei se você já deve ter visto essa imagem aí, várias meios de comunicação, televisão, até na internet mesmo, eles mostram o pulmão do fumante e o pulmão do não fumante. É uma diferença gritante. Parece que a pessoa não percebe, mas pouco a pouco o que está acontecendo com a pessoa? Ela está morrendo. E ela não percebe, mas a sua força está diminuindo, a sua resistência está diminuindo, a sua capacidade respiratória está diminuindo. Então, um atleta que quer ter um bom desempenho na prova, ele precisa se abster do cigarro, da bebida, porque senão ele não vai conseguir desenvolver o melhor do seu desempenho. Ele precisa ser um atleta saudável, e para ser um atleta saudável, ele tem que se abster de coisas que não são saudáveis para ele. Você está compreendendo? Ou seja, Jesus está falando que todo atleta vencedor, ele só é um vencedor porque ele teve de pagar um preço. Esse abster é o mesmo que renúncia. Ele teve que pagar um preço. Você pode ver, toda pessoa que é muito, muito abençoada na igreja, é aquela pessoa que paga preço de oração, paga preço de jejum, paga preço lendo a palavra de Deus. Enquanto os outros estão lá assistindo uma partida de futebol, ela está lendo a Bíblia. Enquanto outros estão lá ouvindo música mundana, ela está louvando a Deus. Enquanto outros estão discutindo e brigando, ela está de joelhos em oração. Ela está pagando preço. É por isso que ela tem o melhor desempenho na sua corrida. Diga para a pessoa que está do teu lado: nós estamos numa corrida. Fala aí, nós estamos numa corrida. Preste atenção, todos nós aqui somos como atletas de Deus. E temos uma grande corrida para percorrer aqui nesta terra, aqui neste planeta. E eu não sei quanto tempo nós ainda temos para correr aqui neste planeta, porque cada pessoa aqui na terra tem uma linha de chegada que foi estabelecida por Deus. Para alguns, a sua linha de chegada será daqui 30 anos. Para outros, a sua linha de chegada será daqui 10 anos. Para outros, a sua linha de chegada será daqui 50, 60, 80 anos talvez. Eu não sei quanto tempo nós ainda vamos continuar caminhando nesta terra e correndo esta corrida. Mas de uma coisa eu sei: segundo o aviso que nos foi dado por Jesus, nós precisamos estar preparados. Pergunte para a pessoa atrás de você: você está preparado?
Quem está preparado ou quem está se preparando, levante a mão. Paulo está falando que os homens que correm aqui na terra, eles correm em busca de uma coroa, como é que está escrito aí? Corruptível. Interessante que no caso dos gregos, sabe qual era o prêmio que eles recebiam no final da corrida? Uma coroa feita de louros. Onde é que a gente coloca o louro? É ou não é? Quanto que custa um pacotinho de louro? Custa mais que R$1? Depende do lugar que compra, né? Mas não deve chegar a R$5 um pacotinho de louro. Ou seja, uma coroa que não valia R$5. Corruptível. Se desfaz. No dia está até bonita, é ou não é? Sim ou não? Mas depois resseca, fica feia. Então Jesus está falando tudo de uma vez só. É como se ele dissesse assim, as palavras de Paulo, né? As palavras de Paulo, aliás. Nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele, porque neste mundo tudo é perecível, tudo é corruptível. Então, o atleta que vencia a corrida, lá na Grécia, ele era muito aplaudido pelo povo. Só que no dia seguinte, aquela coroa que ele havia recebido, estava murcha. A aparência daquela coroa tinha se deteriorado. Por quê? Porque era uma coroa corruptível. O segundo esporte mais praticado na Grécia, e até hoje Paulo citou aqui no versículo de número 25, era a luta. E ele falou no versículo 25, todo aquele que luta de tudo se abstém. Tudo se abstém, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, no reino de Deus existe uma coroa preparada para cada pessoa. Só que para receber essa coroa, a pessoa não precisa chegar em primeiro. Aí está o grande detalhe. Lá na Grécia, o único que recebia a coroa era o que chegava em primeiro. Mas no reino de Deus não é assim. Você não precisa chegar em primeiro, você só precisa chegar. Glória a Deus. Diga, eu vou chegar. Fala de novo, eu vou chegar. Quer dizer que as regras no reino de Deus são totalmente diferentes das regras deste mundo. E Paulo falou ainda no versículo de número 26, eu não sei se você está aí ainda comigo, mas acompanhe se você estiver. 1 Coríntios 9, versículo 26, Paulo falou assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Os gladiadores naquela época, eles lutavam com uma espécie de luva que tinha pequenos pregos nas pontas. Eu esqueci o nome da luva, depois eu vou pesquisar e vou falar para você. Tinha um nome, mas as luvas tinham pregos nas pontas. Então o mais importante para o lutador naquele momento não era dar o soco em si, era não ser atingido por um soco. Porque geralmente o primeiro lutador que era atingido por aquele soco, com aquela luva contendo pregos nas pontas, aqueles pregos penetravam seu corpo e provocavam uma hemorragia. E ele começava a perder muito sangue. O que acontece quando a pessoa começa a perder sangue? Não, qual o primeiro sintoma? Eu falei errado, desculpa. Qual é o primeiro sintoma? Fraqueza, não é? Está perdendo sangue, ela vai sentindo fraca. Como é que um lutador fraco vai conseguir vencer uma luta? Não consegue. Então o primeiro que tomava o soco, logo enfraquecia e não conseguia sequer chegar ao final da luta. E acabava saindo dali morto.
porque perdeu a força e morreu. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: nós não podemos perder a força. Fala de novo: nós não podemos perder a força. Então, além de nós estarmos correndo, segundo Paulo, nós também temos que combater. Nós também temos que lutar. Porque durante a nossa corrida aqui neste mundo, há diversos adversários no caminho e há muitos obstáculos para querer nos fazer parar e nos impedir de vencer. O mundo que nós vivemos, ele não é apenas coberto de ar. Existem adversários espirituais, seres espirituais, que ficam tentando dia e noite fazer a gente tropeçar, fazer a gente desistir, fazer a gente parar. Ou você acha que esse desânimo que você sente muitas vezes é uma coisa comum? Não é não. Outro vai dizer assim: eu estou tão desanimado, é o calor. Não é o calor, porque a Amazônia sempre foi quente. Sempre foi quente. É que nem o camarada que mora lá no céu: estou desanimado por causa do frio. Não é? Não é não. São forças espirituais, adversários espirituais que estão se opondo a você no caminho, tentando te fazer parar, tentando impedir você de terminar a corrida. Mas eu digo para você que você e eu não vamos deixar de terminar esta corrida. Sabe por quê? Porque Jesus disse lá em Lucas 10: eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O diabo, ele pode colocar quantas pedras ele quiser no teu caminho, ele pode colocar quantas barreiras e obstáculos ele quiser colocar no teu caminho, mas você não vai parar. E sabe por que você não vai parar? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga glória a Deus, igreja. Então nós temos que correr e nós temos que lutar. Diga: a vida de todo cristão é uma corrida e uma luta. Uma corrida e uma luta. E acredite, quando a sua vida é uma luta, cada golpe que você dá não é para atingir o ar, mas para atingir o inimigo e fazê-lo cair por terra, e fazê-lo ficar debaixo dos teus pés. Porque está escrito: eis que tenho posto os teus inimigos por escabelo de teus pés. Mas como é que a gente luta? Com a força que Deus nos dá. A força para lutar neste combate da vida, quem nos dá é Deus. Eu vou resumir, e gostaria que você abrisse comigo rapidinho lá em Hebreus capítulo 12 e versículo de número 1. Por favor, vá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Quando você achar, diga amém para eu saber que você já achou. Posso? Então aqui Paulo, provavelmente Paulo, não há certeza absoluta de que foi ele que escreveu, mas a linguagem é muito parecida. Achou aí Hebreus 12? Verso de número 1, leia comigo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia e corramos. Olha, ele está falando de corrida de novo. Mas correr como? Afobado? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quem são essas testemunhas que Paulo está citando aqui? Provavelmente Paulo, tá? É uma conjectura, não é uma certeza, mas provavelmente ele, pela linguagem usada. Quem são essas testemunhas? São aquelas pessoas que estão nos observando, inclusive o diabo. Porque lá em 1 de Pedro 5,8, não sei se você lembra desse texto,
Pedro disse assim: porque o vosso adversário anda em derredor, ó, te observando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele diz que estamos odiados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. O embaraço é todo tipo de pecado que impede a pessoa de avançar. A pessoa tem que deixar o pecado, senão ela não consegue terminar a corrida. A pessoa ela não pode viver neste mundo uma vida de pecado, ela tem que viver uma vida de santidade. Pastor, mas isso é muito difícil, mas é necessário. Veja que a palavra está nos mostrando o caminho que vai nos fazer chegar. Amém? Que vai nos levar ao fim. Diga, eu creio. Então tem pessoas que vêm para a igreja, mas elas se sentem, sabe, pesadas por causa do pecado. E muitas vezes até não se acham dignas de estarem na casa de Deus. Só que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, pesados, porque eu vos aliviarei. E sabe o que eu acho interessante? É que aqui no versículo 2, aliás, ainda no versículo 1, né? Ainda no versículo 1, ele fala: e corramos com paciência. Diga, paciência. Sabe o que é paciência? É perseverança. Você não pode desistir. Você tem que correr e ter paciência até alcançar o objetivo pelo qual você está correndo. É isso que Paulo está dizendo. E aí no versículo 2, como é que você alcança o seu objetivo? Paulo vai ensinar aqui, no versículo 2. Olhando para Jesus. Não é olhando para o pastor, não é olhando para a pessoa que sentou do seu lado na hora do culto, não é olhando para o pai ou para a mãe ou para o patrão ou para o vizinho, é olhando para Jesus. Porque quando você olha para o pastor, pode ser que o pastor diga uma coisa que você não admite ouvir e você acaba desistindo da corrida ali. Muitos desistiram desta corrida porque olharam para o pastor. Muitos desistiram da corrida porque deram ouvidos ao que o patrão disse. Muitos desistiram da corrida porque deram ouvidos ao que um conhecido disse, ao que um amigo disse. Não é para você olhar para o amigo, não é para você olhar para o pastor, não é para você olhar para o pai, não é para você olhar para a mãe, nem para o irmão, nem para o teu melhor amigo. É para olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O lugar mais alto do pódio foi reservado para Jesus. Sabe por quê? Porque ele suportou a cruz. Jesus sabia que só poderia sentar no trono de Deus se ele vencesse, por isso ele suportou até o fim. A gente tem que suportar. A gente tem que suportar. E eu vou terminar aqui no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10. Vá lá comigo para a gente terminar. Apocalipse 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. É um aviso? É um aviso? É um aviso? Deus está avisando. Jesus está avisando. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. O que os extremistas estão fazendo lá no Afeganistão? Quem eles não matam, eles prendem. É ou não é? Eles prendem. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh glória, vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Tem uma coroa de vida
Só esperando você chegar. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, por favor. Toda a igreja se coloque de pé. Pastor, como é que eu venço essa corrida que vai me levar para o céu, para a glória? Primeiro você tem que se inscrever nela. Porque ninguém corre numa corrida sem antes fazer a sua inscrição. Tem que se inscrever nela. E como é que eu me inscrevo nesta corrida? Simples. Recebendo Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. No momento que você recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, a sua inscrição foi efetivada. A sua inscrição começa aí, no momento que você entrega a vida para Jesus. Porque enquanto você está vivendo a sua vida sem entregar a vida para Jesus, sem convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida, você não está na corrida. Você está vivendo no mundo. Você não está na corrida. Veja, nem todos estão na corrida. Em 2011 começou uma corrida para 2.000 vagas para policial militar no estado do Amazonas. Está certa a minha informação? Sim ou não? 1.500. De 2.000 a 2.500. Começou uma corrida, não foi? 60.000 se apresentaram, mas haviam só 60.000 amazonenses em 2011? Não, tinha muito mais. Mas 60.000 que estavam interessados em disputar aquela corrida compareceram para fazer a inscrição. Não é isso? Se inscreveram lá no concurso. 60.000 apareceram. Quantos foram aprovados? 2.500 mais um pessoal da reserva. Você vê? Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Você precisa decidir se você vai se inscrever na corrida ou se você vai ficar fora dela. Porque até alguns que se inscreveram na corrida vão ficar de fora. Você acredita que tem gente que entregou a vida para Jesus, batizou nas águas, até foi cheia do Espírito Santo, mas porque não perseverou até o fim, se desviou no meio do caminho e por isso perdeu a sua salvação? Estes são aqueles para os quais Jesus vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Então muitos ouvirão essa voz, essa palavra, essa frase horrível. Quer dizer, correu e acabou não chegando. Não chegou, porque se desviou, porque deu brecha para o pecado, porque deu brecha para a transgressão, para a iniquidade. Não procurou viver uma vida piedosa com Deus. A gente precisa pensar mais na nossa salvação, porque o prêmio para quem chegar ao final dessa corrida, no final dessa corrida, é a salvação. A coroa da vida, ela só será entregue para os salvos. Para aqueles que foram condenados, não haverá coroa de vida, haverá coroa de morte. Eu não quero receber uma coroa de morte. Eu sei que Jesus preparou para mim a coroa da vida. Então, é por esta coroa que eu estou correndo. Eu quero esta coroa. Quantos aqui querem esta coroa? Então eu vou fazer uma pergunta agora muito simples. Dos que estão aqui hoje no nosso meio, quantos já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante a mão. Ótimo.
Porém, só receber Jesus é o suficiente? Não. Eu tenho que continuar correndo. Eu tenho que perseverar. Mas às vezes é tão difícil, né? Porque vem o desânimo, vem a tristeza, vem a depressão, vem a opressão, vem a falta de vontade. E a gente muitas vezes acaba ficando pelo caminho. E muita gente faz assim, ó, sai da corrida, depois entra, sai da corrida, depois entra, sai da corrida, depois entra, sai. Sabe, é inconstante. Você acha que uma pessoa que sai e entra da corrida o tempo todo, ela vai vencer a corrida? Não, só vence a corrida quem é constante. Quem é constante. Porque o tempo que nós perdemos quando nós saímos da corrida, muitas pessoas já passaram na nossa frente. Você não pode sair da corrida. Pastor, mas o que eu preciso para continuar na corrida sem sair dela? Você precisa de resistência. E quem te dá resistência é Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa de resistência porque vão haver adversários no caminho querendo fazer você parar, desistir. Você precisa de força. Força para quê? Para você passar por cima dos obstáculos e eles não derrubarem você. Precisa de força. E quem é que te dá força? Deus. É Ele que nos fortalece. Então nós vamos fazer uma oração aqui. Inclusive, eu quero orar até por você que não é batizado nas águas, por você que não é batizada nas águas. Tem alguém aqui que não é batizado nas águas? Será que tem? Levante a mão, quem não é batizado nas águas ainda? Tem não, né? Glória a Deus. Espero que sejam todos salvos. E a salvação, ela não é garantida só porque eu sou batizado nas águas. Ela é garantida se eu perseverar até o fim. Não basta só batizar nas águas. Eu tenho que perseverar. Mas para perseverar eu preciso de força e de resistência. Quantos querem receber a força de Deus? Quantos querem a resistência que só Ele pode dar? Então levante as duas mãos agora. As duas mãos. As duas mãos. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente não para a gente não fazer tumulto aqui. Mas levante as duas mãos. Feche os teus olhos e diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu aprendi com a Tua palavra que desde que eu estou neste mundo, eu entrei numa corrida. E esta corrida, ela só vai terminar quando lá na frente o meu Senhor apontar para mim e me disser: vinde a mim, bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que eu lhe preparei desde a fundação deste mundo. E quando este dia chegar, uma coroa será colocada sobre a minha cabeça, a coroa da vida, que será a recompensa que o Senhor me dará por todas as coisas que eu fiz e por eu ter chegado no lugar que Ele queria que eu chegasse lá. Por isso, meu Deus, eu já te peço agora que o Senhor perdoe todos os pecados que tentam embaraçar a minha vida, me impedir de alcançar aquilo que o Senhor me preparou. Eu te peço, retira de mim tudo que me impede de alcançar a salvação que me foi prometida desde que eu estava no escuro do ventre de minha mãe, e coloca dentro do meu coração a certeza absoluta de que se o Senhor voltar agora, eu certamente subirei contigo para a glória e habitarei com o meu Pai Celestial por toda a eternidade. Amém
Amém. Amém. Oh, glória. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Olha para uma ou duas pessoas que estão aí perto de você e diga assim: tem uma coroa preparada para você. Amém? Então não se embarace. Não se embarace. Não se deixe levar pelos embaraços desta vida. Você já percebeu que quando uma coisa está embaraçada, ela perde o seu comprimento? Perde ou não perde? Hã? E é interessante, é muito mais difícil você desembaraçar uma coisa do que você embaraçar ela. É ou não é verdade? Às vezes você está assim, para um lado e para o outro. Anda para um lado e para o outro. Aí você nem percebe. Quando, você vê? Eu não fiz nada. Eu fiz alguma coisa aqui? Eu só segurei, ó. O que aconteceu? Já embaraçou. Já embaraçou. Eu fiz algum esforço para embaraçar isso aqui? Nenhum. Você viu que estava enrolado bonitinho aqui, não estava? Mentira, você não viu nada. Mas quem viu? Alguém viu? Alguém viu que estava enrolado bonitinho aqui? Quem viu? Tem pessoas que viram. Tem gente que nem viu quando eu peguei. Só viu agora. Já está embaraçado. Esse é um fio de 5 metros. Esse é um fio de 5 metros. É um cabo de 5 metros. 5 ou de 3? Não sei, né? Deve ser de 5. Geralmente quando a gente compra de 5. Por causa do espaço do altar. Tem que ser no mínimo 5. Esse é um cabo de 5 metros. Só que para eu conseguir usar os 5 metros que ele tem, pega ali, Leão. Eu consigo assim? Assim eu consigo? Tem 5 metros aqui? Estica bem. Tem 5 metros aqui? A gente está esticando, A gente está esticando, O que está acontecendo? Quanto mais você estica, mais ele embaraça, Percebeu? Vem aqui para cima, para eles verem. O pessoal lá de trás não está vendo, não. Olha só, o que a gente fez aqui? Eu puxei para tentar atingir toda a extensão que ele possui, Eu puxei. Puxa mais um pouco aí. Se quebrar, você paga, viu? Tá vendo? A gente puxou, tá puxando, ele tá fazendo força lá. E eu aqui também, Mas o que está acontecendo? Está embaraçando ainda mais. Quando você se embaraça com os negócios desta vida, com o pecado, é isso que acontece. Você tenta chegar perto de Deus, mas não consegue, porque os embaraços da vida te impedem de chegar lá. Aí o que você tem que fazer? O que você vai ter que fazer? Tá vendo o que ele está fazendo aqui? Você vai ter que ter paciência. Corramos com paciência para desembaraçar. Agora dá para você chegar. Entendeu agora? Sim ou não? É assim a nossa vida com Deus. Às vezes nós estamos andando com Deus, de repente embaraça tudo, é ou não é? Aí a gente tem que ter paciência. Não é para parar de correr, continua correndo, mas com paciência vai desembaraçando. Vai desembaraçando. Porque se você tiver paciência, você vai chegar lá. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez.